Ela diz que mudou por Deus, mas quer que você silencie o passado que ainda governa o desejo. Freud denuncia que quem recalca a história exige do outro o peso que não suporta encarar. A conversão dela apaga o discurso, mas não apaga o impulso que moldou sua estrutura. Ela usa a fé como verniz e espera que você sustente a sombra que a culpa ainda alimenta. Você não entra no presente dela, entra num enredo que só existe porque ela teme o ontem. Freud explica que mudança sem elaboração vira sintoma, e sintoma vira cobrança velada. Ela exige aceitação total, mas jamais ofereceria o mesmo ao homem que deseja possuir. A espiritualidade dela funciona como escudo, não como análise do que realmente viveu. O passado sexual retorna sempre pela porta do sintoma, mesmo quando negado por fé. E é você quem ela convoca para impedir esse retorno, como se fosse possível contê-lo. Freud diz que quem muda só no discurso procura no outro a garantia que falta em si. Ela te elege como prova viva da pureza que reivindica, mas não consegue sustentar. Seu desconforto vira julgamento, sua cautela vira crueldade, sua dúvida vira pecado. A fé dela reorganiza palavras, mas não reorganiza o inconsciente que insiste em falar. Ela quer que você apague o que ela mesma não conseguiu elaborar no próprio corpo. Freud revela que a absolvição emocional dada sem limite vira prisão simbólica disfarçada. Você não é altar, não é padre, não é purificador de histórias que não escreveu. A conversão dela exige sua renúncia, enquanto o passado continua respirando por baixo. O homem que aceita tudo vira guardião de fantasmas que nunca foram responsabilidade sua. A questão não é Deus ter perdoado, é você pagar a conta emocional da vida que não viveu. Ela diz que mudou por Deus, mas espera que você mude por ela. Essa é a contradição que Freud denunciaria sem piedade. A mulher que viveu o desejo sem medida agora procura um homem para purificar a própria narrativa. Ela não apaga o passado, apenas reescreve o significado dele. E o que ela chama de conversão, muitas vezes, é só recalque mascarado de fé. Você entra como prova moral da mudança dela. Nada é inocente. A pergunta não é se ela mudou, mas se a mudança dela exige sua renúncia. Quando ela afirma que Deus a transformou, mas exige que você não questione a história que ela própria escreveu, o que está pedindo não é aceitação, é absolvição. Freud já mostrava que, quando o sujeito tenta eliminar culpa sem elaborar desejo, acaba usando o outro como altar e você vira sacerdote emocional de escolhas que não fez. Ela não te oferece um novo começo, te oferece um passado embalado em espiritualidade. A conversão dela reorganiza o discurso, mas não garante que a estrutura mudou. Ela diz que amadureceu, que entendeu o valor da pureza, mas espera que você esqueça o que ela não esqueceu de fazer. É fácil mudar depois de viver tudo. Difícil é fingir que não houve custo. E o custo agora é seu. Freud chamaria isso de deslocamento moral. A estratégia é sutil. Ela usa Deus como argumento, mas usa você como reparo. A fé vira escudo que impede perguntas, e o passado vira território proibido para não desmontar a imagem renovada. Só que o sujeito que renasce de verdade não teme o próprio histórico. Quem teme é quem quer apagá-lo. A mulher que diz ter mudado não quer reconstruir vida, quer reconstruir reputação. E você vira cimento dessa obra simbólica. E aqui está o golpe que ninguém admite. Ela não busca um homem, busca validação. Se você aceita o passado sem questionar, ela confirma que sua conversão funcionou. Se você questiona, vira vilão. Freud explicaria como manipulação pela culpa. Mecanismo clássico do narcisismo ferido. A mulher mudada por Deus pode ter encontrado religião, mas é você quem ela quer que pague a conta. Se te desperta, fica. Se te cega, foge. Ela afirma que Deus restaurou tudo, mas a restauração dela exige que você silencie seus critérios. Freud apontava que, quando o sujeito tenta apagar o próprio passado, busca alguém que o sustente simbolicamente. A mulher que mudou por Deus não pede compreensão. Pede que você suspenda o julgamento que ela mesma tem medo de enfrentar. Você não é parceiro. É prova viva de que a nova identidade dela funciona. O discurso da conversão vira ferramenta para reorganizar o valor dela no mercado emocional.
Ela não quer apenas ser vista como transformada, quer ser vista como superior ao próprio histórico. E para isso precisa de um homem que aceite o que ela não aceitaria em ninguém. Freud chamaria isso de recalque revestido de virtude. O desejo continua intacto, só a narrativa muda. E você entra como selo de credibilidade. Ela redefine o passado como erro, fase, desvio, mas exige que suas escolhas sejam lidas como maturidade. A assimetria é brutal. Ela quer que você a trate como virgem simbólica, mesmo tendo vivido experiências que ignora no julgamento masculino. Isso não é fé, é conveniência psíquica. E o homem que aceita esse papel perde imediatamente sua referência. Freud dizia: quem renuncia a si serve ao outro. O problema não é o que ela fez, é o que ela quer que você faça com o que ela fez. Quando exige aceitação incondicional, ela não está pedindo amor, está pedindo que você negue a realidade para preservar a fantasia dela. Freud explica que isso é supressão do trauma por delegação. Ela te entrega a tarefa de lidar com o que não elaborou. Você vira o guardião de um passado que não viveu, mas que deve proteger. E a maior armadilha é emocional. Se você questiona, ela ativa a culpa espiritual. Se você exige reciprocidade, vira julgador. Se você pede honestidade, vira opressor. A conversão vira muralha, não transformação. Freud já dizia que mudança real não teme a verdade. Mas a mulher que mudou por Deus e quer que você aceite tudo sem pensar, não busca luz. Busca esconderijo. E você vira o teto desse abrigo simbólico. O passado sexual dela não é o problema moral que ela diz temer. O problema é que ela quer que você viva como se esse passado nunca tivesse existido. Freud afirmava que o sujeito não apaga o que fez, apenas reorganiza a culpa. E é exatamente essa culpa que ela deposita silenciosamente em você. A conversão vira atalho simbólico. Ela muda o discurso, mas espera que você carregue o peso das experiências que a moldaram. Ela fala de Deus como se a espiritualidade reconstruísse o valor que ela mesma diluiu. Não é sobre fé, é sobre mercado emocional. A mulher que viveu intensamente e agora se declara transformada quer reset sentimental, mas não aceita que o homem tenha o mesmo direito de escolher. Freud chamava isso de narcisismo defensivo. Ela só considera válida a mudança que a beneficia. A mudança do homem, ela julga sem piedade. O passado dela continua vivo nas inseguranças, nas comparações, nos medos que tenta esconder. E adivinhe quem vai lidar com isso? Você, o passado sexual dela, não ficou para trás, só deixou de ser mencionado. Freud dizia que o recalcado retorna pela porta do sintoma. E na relação, esse retorno aparece como ciúmes projetados, exigências de pureza, medo de abandono e cobrança para que você seja diferente de todos que ela teve. A contradição é transparente. Ela viveu o desejo como liberdade, mas quer que você viva o compromisso como penitência. Isso não é conversão, é pacto unilateral. Você não ganha uma parceira renovada. Ganha uma mulher que exige que você faça por ela o que ela nunca fez por si. Freud explicava que o sujeito que procura a absolvição procura também um responsável. E ela te nomeia responsável antes mesmo de te escolher. E aqui está o núcleo da mentira confortável. Ela diz que Deus apagou o passado dela, mas espera que você apague o incômodo que esse passado te causa. A fé vira anestesia, não transformação. E você é convocado a fingir que nada existiu. Freud dizia que negar a realidade para manter vínculo é regressão. E homem que regrede perde potência. A pergunta real não é se ela mudou, é se você deve pagar pela mudança. A mulher que diz ter mudado por Deus espera que sua pureza atual tenha poder retroativo. Ela quer que a conversão apague não apenas o que fez, mas também o impacto que isso gera em você. Freud chamava isso de fantasia reparadora. O sujeito acredita que pode reescrever a história apenas mudando de postura, mas a psique não funciona assim. E ela sente isso. Por isso te pressiona a validar o que ela mesma não consegue encarar. Ela usa o discurso espiritual como escudo contra qualquer desconforto. Se você toca no passado, ela diz que não vive mais isso. Se você mostra limites, ela responde com Deus me transformou. A fé vira recurso retórico para invalidar qualquer questionamento legítimo.
Freud explicava que quando a defesa é muito rígida, é porque a ferida é profunda. Ela não quer discutir o passado porque sabe que ele ainda a governa. A conversão dela pode ser sincera, mas isso não apaga a estrutura psíquica construída pelos anos anteriores. Freud dizia que o inconsciente não muda por decreto moral. O que ela viveu moldou o que deseja, teme, espera e repete. E você, ao aceitar sem pensar, assume uma função impossível, a de separar a mulher que ela é da mulher que ela foi. Essa divisão só existe na cabeça dela. E você vira o garantidor dessa ficção. Ela quer que você aceite o passado como prova de amor, mas não aceita que seu desconforto seja prova de honestidade. A assimetria moral é evidente. Ela pode ter vivido tudo e querer recomeçar. Você deve apenas ser acolhedor e silencioso. Freud já denunciava essa dinâmica. Quando um exige aceitação absoluta, mas não oferece reciprocidade, a relação já nasce desigual. Ela não busca paridade, busca absolvição. E a pressão final é espiritualizada. Se eu mudei por Deus, você deveria me aceitar. Essa frase é chantagem emocional maquiada de fé. A religião vira justificativa para impor culpa, e você vira o fiel que deve provar misericórdia. Mas Freud diria: culpa induzida não cria vínculo, cria submissão. O homem que aceita essa lógica não está sendo bom, está sendo usado como alicerce da narrativa que ela quer sustentar. A mulher que afirma ter mudado por Deus tenta transformar o relacionamento em ritual de purificação. Você não entra como homem, entra como símbolo. É a prova viva de que ela superou a fase que prefere não nomear. Freud mostrava que o sujeito usa o novo objeto para reorganizar feridas antigas. Ela não está escolhendo você, está escolhendo o que você representa. E tudo que representa vira responsabilidade antes de virar afeto. Ela te entrega uma identidade pronta. Você é o homem diferente, o homem decente, o homem que Deus enviou. Parece elogio, mas é prisão. Ser o homem enviado significa assumir o peso da versão de si mesma que ela quer manter. Freud diria que isso é projeção idealizada. Ela te constrói como personagem para sustentar a narrativa de mudança. Você deixa de ser sujeito e vira função emocional, sempre à disposição da história dela. Quando você começa a questionar, ela reage com espiritualidade, não com lógica. Diz que não vive mais assim, que não é mais aquela pessoa, que não quer ser julgada, mas exige que você aceite tudo, enquanto ela recusa qualquer reflexão profunda. Freud chamava isso de defesa narcísica. Ela protege a imagem transformada para não entrar em contato com a culpa real. E você vira escudo dessa autoimagem delicada. A conversão dela vira moeda. Você dá entendimento, ela dá promessa. Você dá segurança, ela dá discurso. Você dá estabilidade, ela dá redenção. A troca nunca é equivalente porque você oferece algo concreto, sua vida emocional, enquanto ela oferece algo simbólico, a ideia de que está mudada. Freud dizia que promessa não transforma a estrutura, apenas adia sintomas. E quem paga o adiamento não é Deus, é você. E o mais cruel é que ela te coloca nesse dilema sem pedir diretamente. Ela insinua, sinaliza, suaviza, usa palavras mansas para esconder exigências pesadas. A mulher que diz ter mudado por Deus quer que você seja mais espiritual do que ela jamais foi com o próprio corpo. Freud explicaria assim: ela quer reorganizar o destino psíquico sem abrir mão do passado real e espera que o homem seja ponte entre os dois mundos. A conversão dela funciona como verniz, não como base nova. Ela muda o discurso, mas mantém os mesmos mecanismos psíquicos: necessidade de validação, medo do julgamento e desejo de controle emocional sobre você. Freud dizia que o inconsciente não aceita maquiagem moral. Ele exige elaboração. E quando não há elaboração, o passado volta como sombra. Você entra achando que é o presente dela, mas vira guardião do que voltou. A mulher que diz ter mudado por Deus reorganiza o vocabulário, não o desejo. Ela usa palavras como propósito, cura e renovação para justificar uma nova identidade, mas continua operando pelas mesmas inseguranças que a conduziram antes. O que muda é a embalagem. Freud chamaria isso de conversão histérica.
Uma mudança que acontece na superfície, enquanto a estrutura profunda permanece intacta. E você é o teste vivo dessa mudança. Ela espera que você se sinta privilegiado por estar vivendo essa nova versão dela. Mas a nova versão vem com o preço da omissão. Você precisa fingir que não existe passado, não existe consequência, não existe história. O silenciamento se torna condição da relação. Freud já dizia que o sujeito que exige silêncio é escravo da própria culpa. E ela tenta transformar sua culpa em sua responsabilidade, como se você fosse parte do enredo antigo. Quando você expressa desconforto, ela responde com moralidade. Não tenta dialogar, tenta corrigir você. Diz que seu incômodo é falta de misericórdia, que seu questionamento é julgamento, que seu limite não é cristão. Aqui, a fé vira instrumento de controle psicológico. Freud explicava que moralidade usada como defesa é sempre sintoma. Ela não está defendendo Deus, está defendendo a si mesma da verdade que teme. E no fim, o dilema recai sobre você. Aceitar o passado dela sem elaboração ou virar o homem cruel, que lembra aquilo que ela quer esquecer, é uma armadilha emocional construída com cuidado. Freud chamaria isso de manipulação pela culpa espiritual. Você não está sendo convidado a amar, está sendo convocado a absolver. E quem absolve sem limites acaba sacrificado no altar da história que não escreveu. Ela afirma ter mudado por Deus, mas ainda carrega o mesmo funcionamento emocional. Necessidade de ser vista como especial, necessidade de apagar falhas, necessidade de encontrar um homem que aceite tudo que ela não aceita em si. Freud dizia que o narcisismo ferido busca reparação no outro. E é exatamente isso. Ela usa a conversão como luz, mas quer que você carregue a sombra que a acompanha. A mudança dela exige sua submissão. A mulher que viveu intensamente tenta transformar o novo homem no oposto do que buscou no passado. Se antes escolheu desejo, agora escolhe estabilidade. Se antes buscou intensidade, agora busca ordem. Mas essa troca não significa amadurecimento, significa medo. Freud explicava que mudanças baseadas em medo não geram transformação, apenas fuga. E você virá à casa onde ela se esconde de si mesma. O reforço emocional dela é calculado. Quando você questiona o passado, ela oferece palavras doces. Quando você expõe limites, ela mostra fragilidade. Quando você tenta sair, ela evoca Deus. A oscilação é estratégica. Ela te mantém entre culpa e esperança. Freud chamava isso de reforço intermitente. O mecanismo que prende mais do que o castigo. E você fica preso não pelo amor, mas pelo intervalo entre as concessões. Ela quer que você seja o marco zero da vida dela. Mas o passado dela continua vivo nas pequenas comparações que escorregam, nos medos que ela disfarça, nas expectativas que lança sobre você. Nada está realmente morto. Freud já dizia, o que não é elaborado retorna disfarçado, e você vira responsável por impedir esse retorno, como se fosse possível segurar memórias com as mãos. A tarefa é impossível e exaustiva. E quando você percebe o peso, ela diz que não merece ser julgada. Mas aceitar não é julgar. Aceitar é assumir. E assumir é carregar. A mulher que mudou por Deus não pede aceitação. Pede que você negue a realidade para preservar a imagem dela. Freud explicava que todo vínculo que exige negação se torna prisão. E o homem que aceita essa prisão não está sendo fiel. Está sendo consumido em silêncio. Ela transforma a fé em argumento emocional, não em eixo de responsabilidade. A mudança que ela afirma ter vivido não elimina o impacto do passado, mas ela espera que você se comporte como se tudo tivesse sido apagado por decreto divino. Freud dizia que culpa não se dissolve por palavras, exige elaboração interna. E ela tenta pular esse processo usando você como ponte entre quem foi e quem quer parecer ser. A mulher que diz ter mudado por Deus quer que você carregue o custo emocional da transformação que reivindica. Ela troca o discurso, mas mantém a estrutura. Comparação constante, medo de abandono, insegurança sobre valor. Esses sintomas não são espirituais, são psíquicos. Freud explicava que o inconsciente não se converte, ele resiste. E essa resistência será despejada sobre você em forma de exigências silenciosas.
Quando o passado dela retorna, e vai retornar, ela vai tratar como ataque. O fato de você perceber, Freud já alertava, que o narcisismo ferido reage com indignação quando confrontado com sua história real. Por isso ela quer que você aceite tudo sem reflexão. Não para proteger o vínculo, mas para proteger a imagem espiritual que construiu. A conversão vira fortaleza e você vira o portão que deve impedir que a verdade atravesse. Ela redefine sua própria história para encaixar você como escolhido. Mas esse título vem com função. Você é o homem que deve provar que ela mudou, mesmo que ela mesma ainda não tenha resolvido os pontos que a formaram. Freud chamaria isso de idealização instrumental. O ideal serve para controlar, não para inspirar. E dentro desse ideal, sua função não é ser amado, mas ser útil ao enredo de redenção dela. E quando você começa a sentir o peso desse papel, ela responde com frases espirituais prontas. Deus me transformou. Eu sou nova criatura. O passado ficou para trás. Mas o passado não fica para trás quando continua governando as demandas, os medos e as comparações. Freud já dizia que o inconsciente não conhece conversão. O corpo sabe o que viveu, e se você aceitar tudo, acabará vivendo consequências que não são suas. A intervenção divina que ela reivindica pode ter mudado sua conduta externa, mas não reescreveu seu roteiro interno. Freud dizia que mudança real exige atravessamento, não troca de palavras. Se ela não revisitou o próprio desejo, apenas adotou outro discurso, então o passado permanece intacto, apenas camuflado. E é você quem paga o preço, por acreditar que uma nova narrativa significa uma nova psique. Nunca significa. A mulher que mudou por Deus quer que o relacionamento com você confirme essa mudança. Você vira evidência viva de que ela agora é diferente. Isso não é vínculo, é função. Freud descrevia esse uso do outro como deslocamento reparador. O sujeito tenta reparar a própria imagem usando o parceiro como espelho. Quanto mais você aceita o que ela foi, mais ela exige que você sustente quem ela quer ser. É um pacto impossível. O peso desse pacto cresce quando você percebe que tudo o que ela evita enfrentar recai sobre você. As dúvidas que ela tenta silenciar reaparecem como exigências. As inseguranças viram sensibilidade extrema. Os medos viram cobranças. O passado retorna na forma de sintomas distribuídos sobre seu comportamento. Freud já dizia que aquilo que não é confessado busca a expressão, e ela expressa em você, não em si mesma. E aqui está a verdade dura. Ela não quer que você aceite o passado dela. Ela quer que você neutralize o desconforto dela com esse passado. É muito diferente. Você vira a anestesia emocional. Freud chamava isso de uso utilitário do outro. O parceiro não é escolhido pelo afeto, mas pela capacidade de absorver aquilo que o sujeito não tolera em si. O homem que entra nessa posição não vive um amor, vive uma contenção. E quando você finalmente questiona se deve aceitar tudo isso, ela devolve com espiritualidade seletiva. Se Deus me perdoou, por que você não? Freud responderia sem hesitar. Porque Deus não terá que lidar com o inconsciente dela diariamente. Você terá. A pergunta nunca foi sobre perdão divino. É sobre se você deve assumir uma história que não escreveu e pagar por um desejo que não foi o seu. Essa é a verdadeira questão. Ela quer que você aceite o passado sexual dela como quem aceita uma casa restaurada. Paredes novas, tinta fresca, decoração suave, mas Freud diria que a estrutura permanece a mesma. Você não está entrando em algo novo. Está entrando em algo reformado por cima, e toda reforma mal elaborada cobra preço. Quando as rachaduras internas voltarem e voltarão, será você quem terá que segurar as paredes que ela não sustentou. A mulher que diz ter mudado por Deus te oferece um presente alinhado, mas com histórias enterradas nos cantos. Você se move com cuidado, tentando não ativar memórias que ela mesma tenta apagar. Freud explicava que o sujeito tenta esconder retorna no olhar do outro. E você vira a superfície onde o retorno acontece. A relação deixa de ser encontro e vira palco. Você interpreta o papel de redenção que nunca pediu. A fé dela pode ser sincera, mas sinceridade não elimina a causa.
Se ela não encarou o desejo que a conduziu, só o silenciou, ele continua vivo por trás da conversão. E você, ao aceitar tudo, vira guarda de um portão que não fechou. Freud dizia que o inconsciente não conhece Deus, conhece repetição. E quem tenta interromper a repetição sem elaboração, acaba fazendo-o parceiro de escudo, abrigo e confessor. A metáfora final é simples e brutal. Você está tentando viver com alguém que exige de você o custo da própria salvação emocional. Não há amor onde um reza e o outro paga. Ela quer ser renovada sem carregar o peso da renovação. E é você quem deveria suportar o que ela abandonou no discurso, mas não no corpo. Freud já advertia: ninguém muda apenas declarando mudança. Quem declara demais teme que a verdade apareça. E por isso o aviso da trincheira precisa ser direto. Não aceite função espiritual que não é sua. Não assuma o passado que ela não elaborou. Não deixe que a fé dela se torne sua culpa. Você não é sacerdote, não é altar, não é parede de contenção. Se te desperta, inscreva-se. Se te confronta, compartilhe. Se te incomoda, questione. Mas nunca diga que não foi avisado. Alguns passados custam mais caro do que qualquer promessa divina.